É com muita alegria que nós damos início ao 11º episódio do Pod Siga, lembrando, podendo, nos siga. E eu te peço mais uma vez que você curta, que você participe do nosso canal e clique ali naquele sininho para você receber todas as atualizações. Também comente pessoas que você gostaria que nós aqui entrevistássemos. Também comente se você gostou ou não. Isso tudo faz parte, a gente quer aprender. Estamos num processo de evolução e, como sempre, nós temos um convidado especial. Esse convidado de hoje é um amigo de longa data, que eu posso dizer que faz mais de 2 décadas que ele é meu amigo. Na época eu tinha basicamente 40 quilos a menos do que eu tenho e nós trabalhamos juntos durante muitos anos. Eu tenho a alegria de ter aqui nos nossos estúdios do Pod Siga, Wagner Rodrigues, meu amigo do coração. Seja muito bem-vindo, meu Valeu, irmão. irmão. Obrigado pelo convite, cara. Seja muito bem-vindo. Estou honrado. 2 décadas e 1 ano. Vai fazer 2 décadas e 2 anos. É isso aí. Eu até tá falando aqui, né? A gente teve um dia de diferença entrando para trabalhar no mesmo andar, no mesmo local, na IADS, Curitiba. Isso aí. Olha só a foto que puseram sua aqui. Wagner Rodrigues, engenheiro civil e muitas outras coisas. Vamos lá. Wagner Rodrigues nasceu aonde? São Paulo. São Paulo. São Paulo, capital. Capital. Eu sou nascido num hospital em Santo Amaro, apesar de morar no bairro de Perus, em São Paulo, na Zona Norte, né? Quase saída ali para Jundiaí, Campinas. Legal. Aonde tem a igreja hoje, a Catedral de Perus lá, que é a Assembleia de Deus, que é aonde a gente nasceu no berço evangélico, né? Legal. E estava até falando pro pastor que a gente... Na verdade, o Ministério Perus foi fundado pelo meu avô, né? Isso, Em eu ia 47. Que legal. E meu pai foi pastor e tudo mais, tem primos, todo mundo. Vim pra cá aos 21 anos de idade. 21 anos. 21 anos que eu vim pra cá. Eu tô com 50. Cinquentinha. Você falou 40 quilos, eu tinha 72 e um cabeção. Aí parecia uma baqueta de bobo. Muito legal. Como cara. é o Lucas hoje, né, meu filho? Vocês Sim, conhecem cresceu bem, né? muito, né, cara? 1,92 m de altura, magrelo. Menino Era igual cresceu que demais. cresceu. É Que aquele lá, bacana, era que aquilo legal, ali. que Quando eu cheguei em legal. Curitiba, né? Em 95, dia 2 de fevereiro de 95, eu moro definitivamente em Curitiba. E aqui que as coisas aconteceram mais. Mas nascido em São Paulo, capital, estudei, me formei no segundo grau em São Paulo. E lá que despertou essa profissão, né? Despertou. Tem alguém na família que atua nesse Meu setor? tio. Seu tio. Meu tio. Foi um dos incentivadores. A quem eu devo toda a minha gratidão. A gente sempre fala isso, família em primeiro lugar, né? Deus, depois família, né? Sim. Meu tio, não que ele me incentivou, mas eu olhando ele trabalhar, eu despertei com os 8 anos de idade. Você se inspirou nele. 8, 10 anos de idade. Na verdade, eu já desenho desde os 10 anos de idade. Legal. Ivan, eu sou dinossauro. Eu sou um dinossauro, cara. Para o pessoal que conhece bem a profissão de engenharia, antigamente a gente desenhava nanquim no papel vegetal, Sim. numa prancheta verde, né, com régua T. Eu sou desse. Apesar de ter 50 anos, que isso as pessoas às vezes acham que não tem por quê. Porque aos 10, o meu tio já me colocou, já me inscreveu numa escola de desenho técnico, aos 11 ele bancou. Que legal. Meu tio bancou muitas coisas na minha vida, porque Bacana. meu pai, minha mãe não trabalhava à época, meu pai, piloto de testes da GM, não tinha essas... Claro que eu devo aos meus pais toda a minha formação. Sim. Né? Minha formação intelectual, minha formação moral, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, tudo que eles me ensinaram. Eu cresci na casa de Gamaliel, né? Não tenho o que falar para você, né? Não é uma família de ministério. É um privilégio, né? Apesar de não estar no ministério, é um privilégio. Então, meu tio, ele falou assim, não, vou... Nessa área profissional foi ele que te deu alguns empurrões, né? Sim, Bacana. Bastante empurrão. Meu tio, eu devo a ele uma gratidão fora do comum, né? Então, a gente se afastou uns 2, 3 anos, assim, por coisas de bobagem, mas hoje somos muito unidos, ligamos um pro outro, trocamos ideia, trocamos
contatos, fornecedores, é um Bacana. amigo, né? Perdi meu pai há 1 ano, né? E meu pai sempre na base moral, base espiritual. Sim. Vai, filho, obedeça a teu tio, obedeça a tua família, ele tá te dando. Meu pai nunca teve ciúmes disso. Legal isso. Então eu Muito consegui bacana. evoluir e trabalho na engenharia civil, por incrível que pareça. Comecei a desenhar com 11. Com 12, eu já trabalhava no escritório com meu tio. Que 12, legal. 13 anos já trabalhava com o escritório do meu tio. E com 15, já fazendo técnico de edificações na Federal em São Paulo, eu cuidava das obras do meu tio. Era o fiscal de obras. Uau, Do que meu legal, tio, Wagner. né? Muito cedo, essa parte eu não conhecia. Não, cara, eu tinha 100 colaboradores do meu tio numa fábrica que a gente tá fazendo, cara, eu ficava maluco. Eu tinha que fazer topografia, eu tinha que cuidar, fiscalizar a ferragem. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou um dinossauro, no bom sentido, e eu Sim. não me arrependo disso. Legal. Já passei em áreas da engenharia, hidrologia, hidráulica na Copel, quando eu fiz estágio. Já fiz parte também de estudos de campo, estudos empíricos, mas a minha maior formação foi meu tio que me proporcionou, Tá. que é num chão da construção. Eu sou o cara A disso. experiência prática, né? Já fiz projeto, já fiz tudo. Hoje eu não quero nem saber de projeto. Eu contrato as pessoas quando eu preciso contratar para projetos, eu contrato outros fornecedores ou parceiros meus, porque eu gosto de obra. Se eu tô de bota aqui, as pessoas não veem, tá sujinha de barro porque eu tava numa obra agora há pouco, e aí é o que eu gosto, de fazer, Legal. eu gosto de gerenciar. Hoje eu sou gerenciador de obra, né? Isso é bacana você falar. Quais são os serviços que hoje você presta? Eu gerencio as obras para terceiros, né? Tem alguns clientes fixos, né? Inclusive a Yadsen é uma cliente, Tá. apesar de ter o coração nisso, Sim. mas não deixa de ser uma cliente minha, como tantos outros que eu tenho. Eu gerencio as obras. Tá. O que é o gerenciamento? É a administração da obra, né? Você Tá. contrata as pessoas, os contratos, gerencia as compras e você formata uma obra para ela ser executada. Esse é o Tá. meu maior foco. Tem a Torre Forte Engenharia, Que é a sua empresa. que é a minha empresa, Torre Forte Engenharia. E é uma bênção, cara, porque tudo a gratidão a Deus, né? A gratidão a Deus porque Deus me deu tudo, né? Ivan, assim, claro, a gente tá falando um pouquinho de histórico, depois a gente vai entrar em alguns outros tópicos, Sim. mas é importante eu dizer isso, né? A minha formação é 100% estatal. Tá. Então eu não tive aquele berço de ouro para me formar em grandes universidades, me formar fora do país. Eu sempre tive a minha formação colégio municipal, Tá. da primeira à oitava, colégio federal do primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque edificações, e a escola, o ensino superior na Universidade Federal do Estado do Paraná, né? Sim. Que é onde me trouxe para Curitiba. Entendi. Eu fiz uma oração a Deus, quando eu estava em São Paulo, falei, Senhor, já prestei 2 anos de cursinho, né? Já fiz 2 anos de cursinho, agora eu não quero mais fazer cursinho. Porque o técnico de edificações não te dá uma base legal para você passar no vestibular de primeiro. Então, em São Paulo é muito comum quem faz técnico fazer cursinho. Tá. E eu tive 4 anos, então perdi 1 ano, né? A mais de colégio. Então, eu estava no 2º ano fazendo cursinho, falei, Senhor, a primeira universidade onde eu passar, e Senhor, me ajuda a ser uma particular, a ser uma estatal, eu vou embora, se for fora daqui, se for aqui, eu vou aceitar a primeira que eu passar. E foi isso, dia 27 de janeiro de 95, eu recebi o resultado da Universidade Federal do Paraná, Engenharia Civil, e no dia 2 de fevereiro eu estava morando aqui. Legal. Minha mãe nem sabe de onde eu caí na mudança, mas eu vim. Né? Até hoje. Sozinho? Assim, sozinho. Eu não tenho nenhum parente. Claro, né? Hoje eu tenho da minha família, esposa, mas... né? Parentes meus, 0 aqui. Uau. Tem um filho da prima da minha mãe que mora aqui, mas veio agora, 2010, 2011, Sim. 2000, 0 parentes. Então a gente, graças a Deus, Deus honrou isso, devo tudo a Deus, segundo aos meus pais, né? A formação, e terceiro, meu tio, a formação profissional. Bacana. Meu tio e minha tia. Minha tia era minha professora de matemática no colégio.
Então Que eu não legal. tinha por onde escapar, né? E aí Foram veio bênçãos na também minha vida. a tua formação mais exatas também, né? Sim, minha formação é De exatas, né? 100% exatas, né? Eu tava falando até com o pastor que a gente tava ali tomando um café e eu sou a razão 100% exato, 100%. Eu tenho dificuldades na área de humanas mesmo, então eu sei que a minha formação toda foi carregada para esse lado, né? E Deus me honrou de várias formas, de vários motivos, e aí entra, agora vamos, como engenheiro da igreja. Isso, assim, com quantos anos você entrou para trabalhar na igreja? Eu estava com 29 anos, 29 anos. com casamento marcado, Momento sem marcado. emprego. Sem emprego. Uau. Eu pedi minha esposa em casamento dia 31 de dezembro e para os pais dela. Dia 4 de janeiro, uma pessoa me ligou e falou assim: a igreja precisa de você. 2003. E ali realizou-se um desejo do meu coração. Tá. Por quê? O meu tio, ele não acompanhava o meu avô porque meu tio não estava mais na igreja, né? Tá. Agora, ele voltou para a igreja há alguns anos atrás, Tá. mas ele estava afastado da igreja naquela época. Mas de pequeno eu viajava com meu avô para visitar os campos ministeriais, Entendi. né? Rapaz, Cuiabá, Campo Grande, Umuarama, várias igrejas de Perus, onde existe o Ministério Perus, no interior de São Paulo, aos montes. E meu avô, por que meu avô ia para essas igrejas? Além do eclesiástico, tinha construções. Entendi. E foi, assim, desde pequeno, já querendo ser engenheiro civil, eu falei: Senhor, um dia eu quero ajudar a igreja. Tá. Eu quero prestar o meu serviço para a igreja como engenheiro. Aonde Deus honrou? Em Curitiba. Entendi. Então, Você teve essa veia ministerial do avô, do pai e eu do não- tio a parte de não engenharia. pedi, Sim. né? Sim. Deus me ajudou naquele momento que eu tinha, claro, não pedi ela em casamento sem saber o que eu ia fazer. Claro, eu sempre tive minha empresa fora da igreja, mas aí a igreja precisou que eu ajudasse um pouco mais, eu entrei, como a gente ajudou junto, Sim. e desde lá foram algumas centenas de obras. E Média de quantas obras feitas pela igreja, construção de igrejas? Rapaz, assim, por ano a gente já teve média de 60 obras nesses 20 anos. Mas não foram 1.200 igrejas, claro. Sim. Mas é que as igrejas se repetem, Sim, né? sim, Você sabe sim, como é o sim. ciclo de reforma, de manutenção. Do zero foram mais de 40 já. Uau. Entre a Assembleia de Deus e outras denominações, porque até nisso Deus... às vezes algum outro pastor fala assim: tem um engenheiro que entende um pouco da igreja. Rompeu as barreiras da Assembleia de Deus, né? Entende um pouquinho a reforma aqui da DCMI, Sim. quando o pastor entrou, eu dei uma gerenciada ali, ajudei a fazer um pouco, né? Então, assim, outras denominações, outras igrejas batista, Avivamento Bíblico, entre outras, para citar isso daqui, chegou até mim graças à minha experiência desses 20 anos, né? Agora eu estou fazendo uma consultoria também aqui perto, no Alphaville, também, uma nova igreja ali, uma comunidade. E Deus tem honrado, porque Sim. nesse ponto as pessoas chegam até mim através dessa minha experiência, né? Sim. Mas assim, você sabe da minha vida, a gente não precisa... já fui diretor de obras da igreja, tenho uma experiência razoavelmente com isso, que não deixa de ser uma construção comum. Sim. Ela é uma construção comum. Exatamente. Só que ela tem um pouquinho mais terceiro setor, o simplesmente terceiro isso, né? setor. Exatamente. Ela é um barracão, Sim. é um caixote, um barracão ou um auditório que seja, diferente dos outros barracões industriais, porque Sim. tem acabamento, né? Exatamente. Tem piso, tem banco, então aí agrega mais um pouco, que aí a Assembleia de Deus me ajudou a fazer cursos extras curriculares, né? Que eu tenho também curso de acústica, fiz... Por que eu fiz o curso de acústica? Para não ficar refém de fornecedores, para não ficar refém de projetos errados. Sim. Então eu tenho uma noção, graças a Deus, bem boa, de materiais a serem aplicados, mas até hoje eu não peguei uma igreja para valer mesmo, para projetar acústica. E não existe muito no Brasil também, assim, perfeitamente, né, acústica, né? Existem as melhorias que vão fazer, por quê? Tá. É muito dinheiro que se gasta com isso, né? É um dinheiro
estrondoroso se você for lacrar mesmo, tratar Sim. mesmo, como as igrejas fora do Brasil fazem, né? Aí tem valor agregado muito grande. Agora, Então- teve um desafio muito grande para você e para todo mundo, que foi a reforma do Templo Central, né? Ixi. O telhado, a acústica. Eu não quero entrar no mérito o porquê, né? Sim. Porque as pessoas que convivem na igreja sabem que a gente passou um bom bocado até com perito criminal. Perito profissional judicial, né? Criminal, não teve nada de crime. Mas a gente teve que lacrar a igreja. Sim. Né? Em 2011, a gente já estava programada uma certa reforma quando vem essa obrigatoriedade do meio ambiente de lacrar a igreja. Isso tem sido cada vez mais comum, por causa de Mais barulho comum, e tal, né? E o grande desafio disso, né? Eu falo para todo mundo, o grande desafio para a engenharia não é a construção em si, é o isolamento. Entendi. Né? O isolamento é caro. Janelas duplas, triplas, seja lá o que for, telhados. Porque a igreja, por ser um barracão, ela não tem laje. O melhor seria se ela tivesse laje, né? A gente até, o professor lá da FGV que deu o curso, ministrou os 2 cursos pra gente, né? Ele falava, gente, o teatro, 70% sai pelo telhado. Então você tem que Uau. tratar muito o telhado. E o nosso telhado, você lembra? Era de aço, era uma caixa ressonante de aço, imagine. Realmente. E assim, Deus, nesse ponto, foi um aprendizado. A gente contratou um arquiteto para fazer o projeto acústico, a gente contratou empresas especializadas de ar-condicionado e Deus nos abençoou e foi uma reforma, até hoje está lá, bonita, a igreja referência, né? Sim. A igreja é referência, mas ela é fechadinha. Se você parar na porta, lá na frente, talvez você não escute o culto. É uma verdade, bênção, né? Então, esse é o maior projeto que eu tive que enfrentar por uma igreja ou qualquer outro tipo de espécie de construção que precisou de uma acústica diferenciada, né? E então a minha experiência nesse sentido, como materiais serem aplicados corretamente, a legislação, isso foi começando a introduzir dentro de mim a técnica, o jeito, como lidar, como gerenciar esse projeto. E também E de foi muito benção. risco, né? Me lembro Muito que risco. você tinha que colocar muitas coisas no telhado e ele talvez não suportasse o Cê- peso, né? cê Você lembra? tiveram que pensar de muita coisa. Você né? lembra a quantidade de tonelada que está lá Não, de não reforço? lembro. O reforço estrutural do telhado foram 14 toneladas de aço. Meu Deus. O reforço. Para sustentar toda a parte. E graças a Deus, né? Pastor Pimentel, em saudosa memória, fez uma boa obra. Então Sim. já era um telhado Bom, parrudo, digamos assim, né? Só que teve que reforçar. E aí o desafio do nosso pastor, né? O pastor Wagner tem muita preocupação com a integridade de todos que estão na igreja, né? Foi difícil. e vão aberto, né? E parou em 3 anos um culto. Só deixou uma terça-feira sem culto. Não sei se você lembra disso. É verdade. Entendeu? Então, esse é o maior desafio. Aquele monte de andaime na igreja, um monte de coisa fazendo. O pastor relevou pingo no... Você lembra que pingou na coxa dele um dia que choveu? Ele olhou para mim assim, eu falei, Senhor, tinha que ser bem na coxa? Mas ele sabia que estava em obra, né? Momento, então né? sabia que era aquele momento um problema, né? Sim. O telhado é revestido com EPDM, que é uma borracha da Firestone, especial para isto. Tem 5 camadas isolantes no telhado. Os vidros nas laterais são duplos, com vidros de 10 e 8 milímetros. É um espetáculo. Isso em 2011. Imagine o custo disso hoje, né? Porque subiu demais. O custo hoje daquilo ali seria o dobro do que a gente gastou tranquilamente. Sim. Né? Então é gratificante. Legal. E aí tinha que trabalhar com a arquiteta para não estragar a acústica, né? Então, desafio. Bacana. Vamos lá. Curitiba é uma grande igreja, né? E que tem uma estrutura, né? Inclusive tem um setor de engenharia e tal, né? Mas muitas igrejas, eu acho que a maioria delas não tem. Fala um pouquinho pra gente, porque vai chegar esse podcast, né? Para muitos pastores, líderes e tal. Fala um pouquinho da importância da engenharia, né? Principalmente civil,
para a igreja, né? Porque tem gente que faz assim muito a revelia, às vezes até sem considerar a lei, depois tem problemas, riscos de colocar, né, assim, os membros, né, no risco de vida, né? Fala um pouquinho sobre isso, vai. Eu acho que é muito importante. O desafio maior hoje, Ivan, é você transformar uma cultura artística arquitetônica. Tá. E eu não sou o cara que briga com o arquiteto, tá? Esquece isso daí. Eu, pelo contrário, o arquiteto é meu maior parceiro. Tá. Porque dizem que sempre tem uma rincha, né? Quem tem é bobo. Para mim, isso não deve ter. Tá. A gente tem que se completar. Tá. Eu não faço projeto arquitetônico há mais de 15 anos. Eu acho que isso, para mim... Não, 15 não. Uns 12 anos. Para mim, isso é primordial, eu ter que contratar um arquiteto. Apesar de saber, eu não faço isso. Então, arquitetura. Contrate seu arquiteto. Tá. Ou seu engenheiro. Também pode ser engenheiro. Isso é importante contratar. Importantíssimo. E se o pastor acha que ele sabe? O projeto arquitetônico bem feito é a alma do negócio. Tá. Ele é a base de todos os outros projetos complementares. Hidráulica, elétrica, prevenção de incêndios, tudo que você imaginar. Ele é a base. E escritórios especializados nisso, porque eles vão saber a legislação. Tá. E a legislação, por incrível que pareça, ela é muito igual no país. Todo mundo se copia. O nosso bombeiro hoje, por exemplo, aqui no Paraná, ele é muito copiado do bombeiro de São Paulo, que é baseado na norma brasileira. Antes não era. Então tinha problemas que você... Nós estamos falando desde o começo, tá? Projeto, estudo de viabilidade, baseado na legislação, que vai gerar um projeto, que vai gerar uma obra. Tá. E que vai lá na frente legalizar. Então esses passos são importantes. Né? Já falei com algumas outras pessoas sobre como você estudar, talvez isso é um negócio muito profundo, né? Geopoliticamente, onde vai ter isso. Tem que aprofundar um pouco mais nessa pegada de legislação, mas é muito igual. Tá. Né? Então, assim, e existe denominações diferentes uma das outras. Se você pega a mesma denominação, a DCMI Colombo, Curitiba e Ádice, as culturas já são diferentes de igreja. Sim. Então você tem que, primeiro você tem que entronizar na cultura da igreja. Você é uma church, você é uma comunidade, você é uma parede preta, você é uma parede branca, seja lá o que for que o pessoal tudo fala hoje. O que muda nisso, vai entender? Arquitetonicamente nada, é cor. Tá. Não muda nada. Todo mundo tem que ter o mesmo tratamento, todo mundo tem a mesma construção, não muda nada. Só que existe uma cultura dentro da igreja, né? Eu gosto da igreja mais auditório, eu gosto da igreja mais comprida, eu gosto da igreja mais larga. Eu sou o cara... Então o projeto tem que entender a cultura para poder fazer algo que... Entendi. Eu sou adepto da igreja mais auditório. Tá. Porque a gente chega mais próximo das pessoas com a mesma quantidade. Tá. Porque quando você diminui o comprimento e aumenta a largura, você faz ela mais quadrada, você está mais perto com as pessoas e a quantidade de pessoas é relativa à área. Você faz a mesma área, né? Sim. Uma igreja de 10 por 40 é uma igreja de 400 metros quadrados. Uma igreja de 20 por 20 é uma igreja de 400 metros quadrados. Entendi. Cabe o mesmo número de pessoa. Tá. E a de 20 você não está a 40 metros de uma pessoa. Entendi. Entendeu? Então, assim, culturas diferentes. Você tem que entender. Interessante. Você tem que chegar nesse ponto, conversar com o pastor. E nesse ponto eu digo para você assim, tem aquela velha máxima, o cliente tem razão, desde que eu explique todos os motivos. Quando ele falar eu quero 10 por 40, vai ser 10 por 40. Porque aí ele entende da igreja. Não sou eu que estou ali no dia a dia. Tá. Entendeu? Eu não posso estar sentado aqui em Colombo decidindo o futuro de uma igreja lá em Irati. Sim. Ou, quer dizer, eu sou Curitiba, né? Eu tô sentado em Curitiba falando, não, você tem que fazer isso. Não. Mas, assim, muito bacana isso, você entender a cultura da igreja, o propósito dela, o estilo dela, e aí fazer o projeto, né? Eu estou falando aqui tanto para arquitetos quanto para próprios pastores. Os pastores têm que entender os arquitetos ou engenheiros e vice-versa. Sim. Porque a gente trabalha com parceria e tudo mais, e quando às vezes eu falo a cultura para o arquiteto que está projetando, ele, puxa, cara, isso encaixa ou não na legislação, mas eu vou tentar fazer para melhorar. Né? Tem igrejas que querem salas de aula, então tem que ter um predinho, tem que jogar lá, tem igreja que não quer. Então essa cultura, ela baseia o projeto dentro da legislação. E a legislação hoje é perniciosa.
como assim? Ela é focada para construções em gerais. Mas quando você chega para provar o projeto em Curitiba, tá? Vou falar onde eu domino. Vamos Sim. lá, né? Você é obrigado a fazer um projeto. Quando você vai projetar uma igreja, você é obrigado a fazer um projeto acústico para aprovar no meio ambiente. E aí pode mudar formas e tamanhos de algumas coisas, porque ele tem que ser aprovado por pessoas. A gente nunca esquece, a gente não pode esquecer que lá do outro lado aprovando são engenheiros também. Então você não consegue ignorar e não consegue passar a técnica. Então, às vezes muda o formato, às vezes muda o tamanho, às vezes muda um monte de coisa. Então, nesse ponto, eu não vou entrar aqui no mérito da legislação, mas todas as cidades estão entrando nisso. Então, como você perguntou, a pergunta foi essa. Há uma orientação para todo mundo. Tá. Contrate um profissional Legal. competente. Os pastores têm que saber disso, né? Tem que saber disso. E eu bato nisso, profissional competente. Para construção, aí eu vou denigrir talvez a construção é igual para todo mundo. Sim. O que vai mudar é o quanto o cara entende ou não a mais de igreja e o quanto ele entende a mais ou não de uma acústica que ele possa ajudar a igreja a não errar. Mas você pode contratar um projeto também. Então, assim, cidades menores, como você falou, Curitiba tem um departamento de obras e tem um departamento de patrimônio. Então, é uma igreja que consegue ter isso, porque tem 160 igrejas em Curitiba. Robusta, né? Robusta, né? Então, as igrejas que não têm condições, não custa tão caro um projeto bem feito, Tá. em relação ao valor que você vai gastar na obra. Sim. E um projeto bem feito faz você economizar na obra o valor dele. Interessante. Às vezes, se ele faz lá por conta, ele pode gastar muito mais do que ele poderia. Exatamente. Né, Ter gastar. que destruir algumas coisas que já foram construídas por falta de legislação. Então, assim, um bom projeto, né? Um bom gerenciamento daquilo, né? Eu sou um cara, como a gente falou aqui antes de começar, eu sou um cara transparente. Eu não suporto mutirão na igreja. Eu sei que os irmãos gostam de ajudar, eu sei, mas as implicações hoje que existem, não, mas irmão, eu tenho ali uns 3 metros de obra, não sei o que lá. Tá, eles são competentes? São, beleza. E as implicações, se ele cai, se ele se machuca, se ele... Gente, as implicações trabalhistas são terríveis. Então, até nisso, gerenciar uma obra é difícil, né? Então, e isso não custa mais, projeto e gerenciamento não custa mais que 5% do valor de uma obra. É bobagem economizar isso. 5% interessante. O projeto e gestão. Uau. Projeto, gestão, que custasse 10% a mais. Imagine você custar 10% e ficar tranquilo, dormir tranquilo, em paz, né? Então, eu sei, claro, Assembleia de Deus, principalmente que é a nossa denominação, né? É muita igreja pequena no interior. É difícil, é difícil. Tem sempre o irmão que é mestre de obra, mas ajude. O pessoal fala com o engenheiro da prefeitura, às vezes ele quer ajudar, ele pode ajudar. Sim. Passa lá uma visita para fazer na obra, para que algumas coisas não saiam da linha. Porque a construção civil, ela é destrutiva às vezes, quando você tem que consertar as coisas. Não, e digo mais também, né, Wagner? E tem o risco do seguinte, às vezes uma obra mal feita é um mau testemunho. Ah, claro. Aí a gente vindo para eclesiástico, né? Puxa, se você vai fazer uma igreja e você já começa a fazer de maneira ilegal, você já está dando um mau testemunho para a sociedade, né? Exatamente, assim. É chato isso. Sem denegrir a ninguém, né? Uma igreja em invasão, por exemplo. Sim. Difícil, complicado. Ela teve que ser implantada, tinha oportunidade. A igreja, a Assembleia de Deus, ela nunca invadiu um terreno, mas ela achou um salão e ficou lá. Entendeu? Então a gente tem que procurar, nós, ali em Curitiba, o patrimônio está batalhando para regularizar todas as igrejas, a Coab, porque a Coab ela entra, né, numa invasão e regulariza, né? Então essas coisas assim, porque você destruir, você reforçar, você aumentar, é sempre mais caro. Sim. Sempre muito mais caro, né? Então, e aí eu falei e não terminei. Eu sou adepto da igreja grande, menos igrejas, mais concentrada, né? Em vez de ter 10 de igrejas de 200, faz uma de 2.000.
Eu Entendi. sou adepto a isso, tá? Porque é muito mais fácil administrativamente, eclesiasticamente, você controlar e dar conforto. Entendi. Porque não é multiplicado por 10 o investimento que você vai fazer. É às vezes até menor, porque é um caixote. Entendi. Entendeu? Numa igreja de 200 pessoas, você vai colocar lá 4 ar-condicionado, uma de 2.000, você vai fazer uma central. Se você somar, pode até ser que dê um pouquinho mais barato, o telhado, o forro. Então é uma engenharia gostosa de fazer. O planejamento, o estudo de viabilidade, essas coisas todas que eu que fazem parte do meu organograma lá na igreja, né? Das minhas atribuições, né? Estudar, a gente tem conversado com a diretoria e é uma decisão, claro, do pastor, né? Aqui em Colombo, a gente participou do campus ali, ajudou o pastor numa forma a formatar na cabeça um projeto Não? que saiu através do nosso parceiro lá, o Alexandre, e eu gosto. Legal. Eu gosto daquilo ali. Eu amo aquele nível de construção, aquele tipo de construção que pode ser cara, mas eu acho que ela é eficaz, né? Você consegue trabalhar dentro dela várias coisas, vários... O pastor Carlos ele tem dito o seguinte, Wagner, entrando nessa sua linha de pensamento, que você mesmo deve ter colaborado com ele, né, te ouvindo agora, eu percebi que financeiramente a gente tem condições até de gastar menos numa única estrutura grande do que gastar Eu acho que em sim. outros, né? Eu sou dessa opinião. Uma outra coisa que ele fala que é a questão eclesiástica. Por exemplo, se você tem 10 igrejas, você tem que ter 10 pastores, né? E 10 líderes de todos os departamentos, né? Então, você vai ter que ter 10 de criança, 10 juniores, 10... E cada dia que passa, a gente não tem condições de esquecer isso, tá difícil de ter bons líderes de qualidade, formar um líder de 10 a 20 anos. Então, a gente entende que tendo uma estrutura, né, uma mega church, uma estrutura grande, você vai ter os bons líderes ali e você vai ter, né, condições de dar conforto. E hoje toda família quer conforto, estacionamento, né? Vamos lá, já falei em outro local para as pessoas, né? Já falei, a igreja, ela precisa ser uma extensão da casa das pessoas. Ótimo. Tem que ter o conforto que ela sentir em casa. Porque lá, eu acho que às vezes até mais. Porque lá você tem que se sentir bem. Tudo influencia, iluminação, centro, ar-condicionado, tudo influencia. Isso eu não preciso ser de humanas, mas eu também não faço arquitetura, mas o arquiteto sabe muito bem disso. Sim. Que uma luz influencia na visão, não deixa a pessoa dormir, essas coisas aí eu não sou projetista. Estou falando as coisas que me passam. Mas numa grande igreja você consegue, né, fazer todas essas... Falando, eu como diretor tinha que pensar do jeito que você falou, né? 10 pessoas a menos, tudo a menos. Sim. Agora, como engenheiro, eu quero construir mais. Sim. Mas para mim é muito mais fácil estar concentrado em 2.000 pessoas do que 10 lugares de 200. Então, assim, é o meu modo de pensar. Podem discordar de mim e eu acho que é válido isso, mas é o meu modo de pensar, né? Então, e se o pastor falar eu quero 10 lugares, vai ser 10 lugares, não tem problema nenhum. Sim. Zero problema, né? E há tanto tempo que a gente milita ali com o pastor Wagner, você sabe que às vezes ele tem o pensamento dele e eu tenho que entender que Deus fala com ele. Sim. Que Deus orienta ele ora, ele busca Deus, né? E a gente, há tantos anos ao lado dele ali, que a gente faz 21 anos, 22 anos, a mais do que eu tô na igreja que eu trabalhei com o pastor Wagner, né? Lá na Facel já, a gente reformou lá os laboratórios, o colégio assembleano e tudo mais. Então, eu entendo um pouquinho do pensamento construtivo do pastor, né? Então, eu sei e eu respeito e vai é ser válido, assim, né? e é válido. Está dando certo. Então, eu
Agora parece-me que a tendência do mundo, né? Né? A tendência de outras igrejas, né? Isso, outras igrejas e outros países, né? É isso, né? Você ter menos templos maiores que agregam e dão conforto. Você tem um templo para criança, um templo para jovem, você vai tendo ambientes específicos de qualidade para que todo mundo se sinta bem, né? Aí. E o negócio é que hoje é impossível de não ter estacionamento. Eu não sei se você lembra que eu te mostrei no computador uma vez uma igreja em Austin, no Texas, que ela tinha um 360 graus que a gente entrava nela, tinha a igreja dos jovens, a igreja dos adolescentes. Aquilo lá, claro, o tamanho, né? Shoreline Center, 7.500, 8.000 pessoas, uma coisa assim. Não me lembro exatamente, mas a estrutura debaixo da igreja, porque a igreja era um auditório subindo, né? Era super legal. Aquilo me encantou. Foi em 2005, 2006 que eu conheci essa igreja. Rapaz, aquilo lá me deixou encantado. Aquilo abriu minha mente, porque eu tinha, claro, como meu avô também meu avô, meu tio, eles nunca tiveram a ideia de uma igreja auditório, uma igreja cheia de outras. Infelizmente, são outros tempos. A tradição da Assembleia de Deus é abrir o ponto de pregação, vira subcongregação e vira congregação. Esse é o padrão, né? Então a gente tende a caminhar. Agora, se nós pensarmos aqui 20 anos para frente, que é o que o pastor Carlos tem pensado. Então, daqui exatamente 10, 20 anos, se a gente antecipar, né, o futuro, qual a tendência, né, que é essa? Então é essa que nós estamos trabalhando em Colombo e que algumas das igrejas estão trabalhando, né, Wagner? E aí, meu filho está com 18 anos. Sim. Né, ele tem a turma dele. Tem uma galera que anda em volta dele, que toca na igreja, ele toca contrabaixo na igreja, né? Então tem um povo que anda em volta dele, que assim, eles até vão adorar Deus lá na igreja de 200 lugares, mas eles estão tão acostumados na sede que tem 1.800, 2.000 lugares, estão ali, e ele não vai pegar o carro. A estrutura, né? E é igual americano, né? Tem americano que anda 50 milhas para congregar. Eu acho que o crente, quando está envolvido, quando ele está realmente entronizado, ele anda 100 quilômetros para congregar. Não é... porque ele vai chegar lá, essa de Austin, inclusive eu entrei um pouquinho mais no site, comecei a entender um pouco mais a igreja. Era o culto de manhã e o povo já ficava tarde para almoçar, já ficava lá para jogar no ginásio. Não é todo mundo que fica, mas já ficava, já criava a tal da grei, a comunhão. E eu, como engenheiro de igreja, eu preciso pensar nisso. Eu não vou pensar num barracão logístico isso. Apesar de que, olha só, pasmem vocês. Meus clientes, alguns clientes corporativos que eu tenho, já pensam até em creche para as crianças nas grandes unidades deles. Sim. Estou construindo um barracão agora em Campina Grande do Sul, que 10% da obra é um campo de futebol, um vestiário com churrasqueira e um refeitório para o próprio funcionalismo. Quer terminar a noite, quer ficar aqui, faça um churrasquinho e fica aqui. Então, assim, até as empresas estão fazendo com uma que... Uma cultura agradável, né? De ambiência, tudo. Né? Isso, e aí que entra nessa parte, né, de tomar água aqui. Nessa parte entra a nova modernidade das empresas, a área de descompressão. Entendi. Rapaz, o que eu tenho construído de área de descompressão é onde a pessoa... É o Google, né? Sim, ambiente Google, né? Tem um cliente meu que até tem um espaço que o próprio colaborador vai lá, pega o sorvete, pega a coxinha, pega a bolacha, pega o café e paga. Sim. Ele mesmo faz isso, né? Tem uns sofás, umas redes para se estender, para sentar, para descomprimir o dia a dia do trabalho. Por que não a igreja? Né? Um espaço de convivência legal, onde a gente se... Claro, eu tô numa sede, meu filho, segunda tá na igreja, quarta tá na igreja, quinta tá no teatro, sábado tá rodando o Niadice geral, domingo tá no culto, domingo de manhã na escola dominical, 5 dias a semana.
5 dias da semana ele tá lá. E a gente tem visto igrejas que elas estão ganhando assim estruturas de shopping quase, né? É isso aí. Onde você vai, você tem Você tem local uma para cafeteria, desculpa. Você tem, né, uma livraria, isso. né? Então Ou bem... seja, nós temos muitos desafios de manter os nossos membros, né? Porque o mundo hoje está cada vez mais atrativo, né? Você tem os shoppings aqui, né? Nós que moramos aqui na região aqui de Curitiba, o curitibano é apaixonado por shopping. Claro. Né? E ele gosta desse evento. Por que não Como transformar? Nós somos apaixonados pela cafeteria do Porto Santo Grão. Então a gente fica lá. E por que não criar um ambiente desse onde você possa se optar estar na igreja? Claro. Os jovens, adolescentes, né? Em vez de estar em qualquer lugar aí, que eles vão estar suscetível a... Você tem uma ideia? A gente está projetando agora o prédio administrativo. O rooftop vai ser um lugar de food truck. Legal. Entendeu? As empresas, rapaz, não só a igreja, tem pensado. Então a gente tem que pensar nisso para realmente a gente trazer para nós e saber onde implantar, né? Sim. E hoje você vê, né? Não tem mais gente boba, não tem mais gente de escolaridade baixa, digamos assim, ignorante, entre aspas, que vai aceitar qualquer coisa. Pelo contrário, o pessoal tem sido cada vez mais exigente, porque antes, quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, era difícil, muita gente não tinha faculdade, era menos de 1% da população que ia para o ensino superior. Olha a quantidade de faculdades que nós temos hoje. Tudo bem, pode até não ser uma boa formação, algumas faculdades aí meio capengas, né? Mas a galera tá Não, e tem mais, né? Hoje a formação, assim, a informação não vem só da faculdade, né? Ela tá disponível na televisão, no celular, tudo, né? Rapaz, o TikTok é uma febre, cara. Lógico, tem muita bobagem, mas tem coisa ali que você... Puxa, eu quero assistir, vai lá e clica. Netflix, essas coisas todas. Sim. Então, eu acho válido. Tá. Claro que eu sempre me detenho um pouco mais em igreja, mas eu acho válido todo o ambiente corporativo ter um espaço de descompressão, um espaço de convivência tão bom quanto a sua cadeira de escritório, a sua cadeira de igreja. Né? Onde você, se tivesse um rooftop lá na Assembleia de Deus em Curitiba com o food truck, meu filho não ia para o McDonald's. Sim. Ele já ficava lá. Exatamente. Porque é natural eles viverem, né, em tribos, clã, né? Em tribo, né? Você conhece bem. Tribos, né? Não estou sendo formal, você conhece mesmo minha família, você conhece todo mundo que gira em volta de mim, porque somos amigos pessoais. Sim. Né? De se visitar, de sair junto. Você sabe muito bem do que eu estou falando para você, como funciona até o estilo de vida, né, que eu tenho. E eu gostaria também de não ir para uma pizzaria depois do culto, ou ir para casa, simplesmente ir para casa, né? Então, são coisas que a arquitetura e a engenharia, todos envolvidos, conseguem trazer com pouco dinheiro. Eu estava lembrando aqui, né, que a igreja que o Bill Hybels fez há muitos anos atrás, ela que era aquela, assim, Willow Creek, né? Ah, sim, Chicago. E eles pegaram um terreno super distante. Sim, é longe. Distante e tal. O Carlão falou que é 50 milhas, né? Isso. Mas o que aconteceu? Assim, a cidade chegou lá. Claro. Então é isso que é interessante a gente colocar aqui na mesa, né? O que nós estamos falando é que não é que o modelo que está vindo é errado. Não, é uma renovação. Isso, é entender Pelo que o amor de futuro... Deus. Exatamente, Pelo entender amor de Deus. que o futuro que está vindo, ele É outra talvez geração. exija uma geração diferente. E aquilo que o Bill Hybels fez há muitos anos atrás, e que agora... Ele foi visionário. Visionário. Hoje está lá o Craig Rochelle, né? E ele está tendo uma visão, né, de manutenção, e todo mundo está usufruindo daquilo que ele pensou. Né? E não foi só ele, né? O Po Yong-Shu, na Coreia. Grandes templos. Quando eu era menino, eu já tinha o livro do Po Yong-Shu, que depois virou David Yong-Shu. Você pega a Lakewood Church em Houston, 17 mil lugares. Cara, um espetáculo. Né? Então, é maravilhoso assim, quando você vê essa evolução e claro, né, baseado em fatos que a sociedade está mudando. E a igreja não precisa perder a fé. Por isso.
Ela não precisa perder a cultura. E é claro, dela. Wagner, só para a gente pontuar aqui, existem assim aqueles que pensam diferentes e eles têm muitos pontos importantes. Por exemplo, você pastorear 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas num grande templo é desafiador. Claro. Não tem como negar. Claro. É desafiador. Aí né? Mas aí eu tô são te falando questões eclesiásticas que a gente eu entende. não vou me envolver. Isso aí, então, desculpa. Né, para quem defende, puxa, é melhor ter 100 pessoas. A gente entende, e Tá é tudo verdade. certo. Né? Tá tudo certo. Como eu te falei, pode construir as 10 de mas 200. como agregar, né, assim, o benefício de uma mega church, com a estrutura que as novas gerações, né, estão desejando, junto com metodologias diferentes de pastoreio. Então, enfim, só para a gente colocar aqui Claro. que tem gente que está conseguindo fazer. Tem né? gente, claro. Né? Nós temos exemplos aqui em Curitiba. Né? Temos aí, né? Em Curitiba e no Paraná inteiro, no Brasil inteiro. Né? Não existe mega church muito na Assembleia de Deus. Exatamente. Apesar de São Paulo, a igreja de Perus foi projetada pelo meu tio. Sim. Cabe acho que 4.000 pessoas, eu acho que é. Não me Belém agora também teve uma igreja também renovada agora. Renovada, né? 10.000 pessoas. Eu fui lá conhecer o pastor Wilson, de Saudosa Memória. É uma estrutura fenomenal, né? Eu subi no telhado, cara. A calha tinha 1,5 metro de largura no telhado. Que loucura. Aquilo lá é um monstro. E assim... custou caro, mas está atendendo o objetivo a qual custou. Isso que é... As igrejas sérias, né? As igrejas enraizadas há anos, elas não podem ser medidas nessa régua de outras denominações, que você sabe que eu nunca cito a denominação, mas são igrejas sérias, igrejas enraizadas que o povo sabe o dinheiro que está sendo investido. Sim. Então, não tem... custa caro. A construção hoje custa muito caro. Sim. Né? Mas o povo sabe que está sendo feito para atender o evangelismo, uma missão. A missão integral da igreja. Sim. Né? A missão integral da igreja, que você até no nome de vocês aqui em Colombo tem, né? Então, sabe que se investe... Vamos falar do campus, né? Sabe que vai se investir dinheiro, mas é por bem maior de todos, não é do pastor. Para ele se engrandecer, dizer que ele é... Então, assim, eu entendo exatamente, e eu não fugi da construção civil aqui. Sim. Apesar de estar falando um pouquinho de eclesiástico, eu estou falando da construção civil. Quantos anos levou o Wagner a PIB para ser construída? A média de quantos anos? Rapaz, acho que começou em 94, acho que ela foi uns 20 e poucos anos, acho, para inaugurar a PIB. Pra você ver, né? Um projeto de 20 anos. Mas é uma igreja séria. Sim. Porque não tinha financeiramente... Né, assim, o Pascoal lá naquela época, enfim, né? Não sei. Visionário, e que hoje, né, está plenamente dentro da geração, né? E vou me manter no meu lugarzinho. Visionário em termos de construção. Sim. Eu não estou falando de eclesiástico, isso é um problema dos pastores, eu não quero saber disso. Em termos de construção, tem um prédio administrativo, uma nave da igreja, debaixo do púlpito lá tem até salas de mídia, eu já fui lá, graças a Deus tem uma boa acessibilidade a tudo isso, né? Então, me considero, né, próximo, e foi uma visão em 94, acho que foi o projeto, tá? Não tenho bem certeza, mas acho que foi em 94. Demorou tantos anos porque é uma igreja séria, não explorou ninguém financeiramente, foram construindo o tamanho do bolso deles. E aí vem a sua pergunta costurando com a tua pergunta. Depende do teu tamanho do teu dinheiro. Sim. Do teu investimento. E a gente, agora falando a todos os profissionais, todos nós que somos engenheiros, arquitetos da igreja, temos que entender o tamanho do dinheiro da igreja. Sim. Quando é uma igreja séria, meu irmão, é difícil porque a igreja... Vamos lá, a igreja pode até ter dinheiro para construir, mas tem outras prioridades. Exato. Não é só construção, a igreja não é uma construtora. Exato, isso é muito bom. A igreja não é uma incorporadora. A igreja, se aparecer são as vidas, né? Aparece uma necessidade no meio do caminho de comprar o terreno do lado que onde você está construindo. Para a obra e compra. Sim. Porque às vezes é melhor, estacionamento. Ivan, assim, 20, 30, 40, 50 anos atrás, não tem o número de carros que tem hoje. Exatamente. Mas pense você, se eu for colocar todo mundo confortavelmente dentro de um estacionamento, não cabe todos os carros que vêm para a igreja.
que o irmãozinho que tem um Poisézinho, né, um Fusquinha, ele vai querer vir de carro para a igreja. E ele tem que ser bem atendido pela igreja. A igreja... Aí, sabe, aí aparece Uber, 199, sei lá, esses troços aí que ajudam, ônibus, terminais, modais, metrô, seja, que trazem o povo para a igreja. Às vezes o cara não quer vir... Eu já não quero mais de carro para a igreja. Sim. Tem Agora, pagar para quem esteve na estacionamento. Disney, né, lá em Meu Orlando, vê Deus. muito bem que você tem um estacionamento gigante e bem distante, né? Bem, muito distante. Muito distante, né? Essa lei, a Shoreline, o estacionamento era todo em volta, mas a distância entre a igreja e o último carro era quase 300 metros. E lá na Disney, o estacionamento não é dentro da Disney, né? Exatamente. Tem o metrozinho que Metrô, leva, né? né? Então, na Universal, então, meu Deus, como eu andei naquele lugar. Difícil, mas o povo foi... A gente vai atraído por alguma coisa. Agora é interessante, né? A gente tá. Parece que nós estamos saindo do assunto, mas não estamos. Não. É interessante que a Disney. Nós estamos falando de igreja, agora falando de Disney, não tem nada a ver. Não, mas olha só. Nós estamos falando de excelência, e a Disney é excelência em atendimento. Tá? Então, eles fizeram o quê? Um grande estacionamento, que é uma necessidade, e uma mega estrutura de entretenimento. E eles conseguiram fazer que esse tempo, né, de sair do estacionamento e chegar lá no entretenimento fosse prazeroso e fosse interessante. Enquanto você está passando com um metrozinho lá Você tá e tem vendo o o lago. rio, tudo. Cara, coisa linda. ali já começa um processo de entretenimento, né? E por que não, por exemplo, uma igreja tem uma estrutura grande, você tem um ônibus que vai levando, e, né, já vai tendo louvor, já vai tendo um videozinho para criança. E assim, e aí você vai formando a comunhão das pessoas. A pessoa, cara, é muito legal, porque lá você chega para o seu carro, tá seguro, e tem um ônibus que já vai levando com louvor, já vai levando com filme para criança. Cara, vira um negócio que atrai as famílias, né? Então, assim, é nesse ponto, né, que as pessoas precisam ser envolvidas na igreja, né? E a gente tá falando um pouco mais de igreja, mas as empresas já fazem isso, né? Sim. Agora, você pega as grandes montadoras que tem aqui em Curitiba, o pessoal já vai no ônibus, já vai curtindo. Exatamente. Já vai curtindo. Então, o padrão de excelência é importantíssimo, né? E a nossa denominação é igreja grande formada por pessoas simples. Exatamente. Formado por pessoas que cresceram a igreja, né? Que fizeram tudo isso. Agora precisa da gente melhorar. Sim. Para que os nossos filhos tenham vontade, cara. A gente precisa que eles tenham vontade de ir, que eles precisam ser acolhidos, e os membros da igreja. Sim. Como eu falei, grandes corporações, né, já tem esse... a Google, por exemplo, é pioneiríssima nisso. Exato. De ter uma descompressão, às vezes, maior que o escritório. A gente assistiu... Você já assistiu aquele filme Os Estagiários, né? Bem engraçado, mas, cara, aquilo ali é real na Google, lá no Vale do Silício, né? E hoje meu filho faz engenharia de software. Pensa a cabeça dele. É tudo nisso. E daqui para frente, cada vez mais, as pessoas vão se indo pro lado do TI, porque tudo tá virando TI. Tecnologia. Tudo tá virando TI, tá tudo ficando muito online, muitas coisas. Então a gente precisa... E aí eu pego aquele filme que os caras moram numa espaçonave, sentam numa cadeira e estão super gordos, né? Que é o Wall-E, né? A gente tem que pensar, a gente não pode chegar nisso. Sim. A gente tem que chegar, não pode levar as coisas boas. Venham pra cá que você vai ter coisa boa. Ande, corra, né? Claro, existem funções que eu acho que a igreja não precisa, né? A igreja é tipo assim, eu não vou... Bem literal, tá? Desculpa, bati aqui. Bem literal. Eu não vou fazer uma academia dentro da igreja. Sim, sim. Não traz benefício, não é um benefício. Mas assim, uma quadrinha, né? Os meninos ali bater uma bolinha de basquete, alguma coisa, né? Já é bem-vinda. Se não for tirar o espaço, aí eu vou deixar bem claro.
Se o seu terreno for tirar espaço da missão principal da igreja, alguns entretenimentos, algumas melhorias, não o faça. Sim. Porque a missão da igreja não pode ser afetada. Exato. Existem prioridades. Né? A gente está falando coisas aqui que pode parecer loucura hoje, né? Até para alguns, né, muito avançadas, mas os anos dirão. Desculpa, né? Nós estamos eu dizendo penso daqui que a 20 anos. nós estamos dizendo o seguinte, né? Até hoje a igreja veio como veio, teve o seu sucesso, mas nós temos que pensar que a gente não pode mudar a palavra, né? Os princípios, cara. as doutrinas bíblicas. Mas como nós somos igreja, a gente pode repensar. Eu estou lendo um livro chamado Geração Perdida. Tá? E esse livro faz parte de foi escrito por um dos pesquisadores do Grupo Barna. E o Grupo Barna, ele pesquisa a igreja, a população da igreja, e está dizendo o seguinte: nós estamos perdendo muitos adolescentes e jovens. Eles se evadem constantemente da igreja no mundo. E só um percentual disso volta para a igreja. É que a gente está ganhando tanta gente nova, entrando tanta gente boa, né, assim, pela porta da frente, que nós estamos às vezes esquecendo que a porta de trás está muito mais aberta do que a da frente. E é só uma constatação que nem precisa ser, né, cientista nem estatístico. Veja a principal população da nossa igreja. É de adultos para velhos ou de jovens? Qual o percentual? E como estão as nossas outras igrejas evangélicas com relação a isso? A gente não deve descartar nenhuma nem outra geração. Não. Nós temos que ser uma igreja que consiga acolher, envolver e interagir todas as gerações. É nessa linha que nós estamos falando, né? E a gente também não pode ter medo de copiar bons exemplos. Boa. Tá? Construtivamente falando, eclesiasticamente falando. Boa. Bons exemplos, testemunho arrasta multidões. Não é isso? Exatamente. Não é isso que a gente sempre fala? Testemunho arrasta multidões. Né? Então, boas práticas arrasta, bons exemplos arrasta tudo. Então, assim, eu não tenho medo. E também não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, amigo. Bem longe disso. Só você sabe construir igreja? Não, pelo contrário. Talvez sejam os menores do Brasil. Porque tem tá aqui no interior do Paraná, tem um amigo nosso que é engenheiro e arquiteto ao mesmo tempo, é pastor de presidente de igreja. Sim. Ele faz do jeito dele, eu faço do meu. Talvez a gente pode até pensar o contrário um do outro, mas eu tenho que copiar o que ele faz de bem e eu tenho que copiar o que ele faz de bem. Na igreja, isso é muito importante. Porque a construção em si, você não vai inventar a roda. Entendi. A construção em si é igual. O que muda é o que você vai acabar a igreja. Como você vai determinar os seus espaços. Os detalhes, né? Os detalhes. Né? E isso não depende de mim. Depende da cultura da igreja e da cabeça do pastor. Mas a construção, laje, pilar, viga, reboco, tudo igual. Apesar de eu já não sou muito adepto de reboco e bloco de construção. Minha casa nem vai ser de bloco, hein? Não vai entrar um bloco no meu quintal. Acho que um muro, talvez. Para fazer um muro no meu terreno lá vai ser. Não quero mais. Para mim é retrógrado. Não, quero o steel frame, quero drywall, quero forro de gesso. Não esquece. A construção tem que evoluir. A nossa indústria da construção civil ficou muito parada ao longo dos anos. E ela é arcaica no Brasil. O mundo inteiro está evoluindo. Nós temos que evoluir. Nós temos que ir para frente. Né? É claro. Não dá para fazer grandes empreendimentos sem ter bloco, isso é fato, sem pilar de concreto. Mas existem estruturas metálicas diferentes, existem vários outros modelos que a gente pode custar mais caro, mas se a gente começar a fazer, vai custar mais barato. Pré-moldado. Mais barato, cada vez vai baratear. Nós estamos agora com uma igreja nossa sendo reformada com um pré-moldado. Perfeito. A obra que ele vai levar um ano vai ser em poucos meses, né? Eu sou adepto do pré-moldado porque eu construo muito barracão logístico, né? Eu sou bem ligado a isso. Então, a gente precisa renovar a indústria da construção civil, isso não tem nada a ver com a igreja. Isso já é voltando à engenharia civil, né? A gente precisa melhorar a qualidade, por quê? Ivan, existe hoje um problema. Eu te desafio a entrar numa obra e achar um servente de pedreiro de 20 anos de idade. Uau.
Eu te desafio a entrar numa obra hoje e achar pedreiro, achar servente. Aonde é um paralelo assim, ninguém... Os jovens não querem ser isso. Não querem, cara. Porque é muito bruto. Sim. É diferente dele ser garçom, por exemplo. Tá. Parece que vai ganhar quase a mesma coisa. Por isso que tem, assim, e sem demérito, tá? Pelo amor de Deus, eu não vou nem falar sobre alguns profissionais da obra que andam ele tem todo o mérito de andar e morar bem, mas antes você não via isso. Exato. Tá? O cara entra na obra pensando em que ele já é pedreiro. Não existe uma formação. E isso é um desafio para nós, a construção civil, que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Pesado. Por isso a gente precisa, o Brasil, modernizar essas construções. Né? Hoje, o cara que poderia ser servente, ele já é instalador de drywall, de steel frame. Já não migrou se já. suja. Tudo bem, tem um pó de gesso ali, mas se limpa rápido, não racha a mão com cimento. Sim. Olha o desafio, cara. E eu tô falando que assim, ó, a galera vai, né? Sim. O Senai. O Senai hoje, eletricista, por exemplo. Se bem que eletricista, ele até faz elétrica, mas ele prefere o TI, fazer acabamento estruturado. Então é uma profissão, já é dentro da construção civil um pouco mais elitizado, né? Tá. O pintor, né? Já tem alguns pintores artistas, já trabalha em altura, já é um pouquinho mais especializado. Mas o servente ali, e assim, amigo, é um trabalho bruto. Acho que nunca na minha vida eu briguei com servente. Porque realmente, cara, É difícil, né? é bem difícil, né? Wagner, para nós irmos indo para o final, eu Aham. queria que você contasse um pouquinho de uma experiência que você teve que foi, assim, para mim, maravilhosa, que foi a sua viagem para a China. Você teve numa das Eita, maiores, nós, da feira. uma das maiores feiras, né, Que benção. do mundo lá, né? Conta 2000. pra gente como é que foi essa experiência antes de nós acabarmos. Eu agradeço muito a um cliente meu que me proporcionou isso, né? Essa viagem. A gente foi com o intuito de... É intuito, fala? Isso. Intuito. A gente foi com o intuito de comprar materiais Tá. para fazer uma construção mais rápida e vir em containers quase pronto e só montar no Brasil. Quase um pré-moldado. Mas já fomos também já para ver porcelanato, para ver pia, para ver metais, para ver móveis, cadeiras. Já fomos com a cabeça de obra pronta, com o projeto arquitetônico montado, o escopo já feito, para vir para comprar, fazer o protocolo de intenção e montar para vir aqui. Rapaz, esse foi o nosso objetivo. A gente não cumpriu porque a La Garantia Sou Joe, né? Em tudo quando você importa, você tem que dar garantia aqui, não tinha como cobrar garantia. E ficava só 10%, 10, 15% mais barato que no Brasil. Então acabou não se vinculando. Por quê? Aí vem as experiências. Infelizmente, a gente tem uma má impressão da China. A China, ela produz, naquela época que eu fui, ela só exportava 22% do que ela produzia. Olha o mercado consumidor dela, cara. Gigantesco. Gigantesco. 1 milhão, 2 bilhões de pessoas, sei lá quanto que tá lá. Então, tem produtos de A a E. O produto A é 10% só mais barato que o Brasil. E meu cliente queria 10%, queria o produto A. Pega uma luminária dessa aqui, lá, 3, 4, 5 dólares. Aqui no Brasil, 300 reais. Uma luminária dessa. Nossa. Então, essa foi o primeiro impacto do primeiro dia. Porque no primeiro dia a gente resolveu entrar na feira e ver tudo. Tô falando da feira, daqui a pouco eu falo da cidade. Rapidinho. Foi lá que eu aprendi a comer pimenta, porque o McDonald's era apimentado, só queria comer McDonald's. Porque não tinha coragem de comer carne lá. Todo mundo sabe o motivo, não vou falar aqui. O hotel que a gente tava maravilhoso.
Então, assim, na construção civil em si, foi uma experiência de encontrar novos materiais, novos fabricantes. Tinha lá, por exemplo, um poste de poliuretano, 10 metros de altura, aqueles postes de estacionamento, de pátio, de caminhão, um poste de poliuretano, plástico. Em cima dele, uma placa solar e a luminária dele. Ele comandava mais 5 postes, mais 4 postes. Era ele mais 4. Sozinho. Ele tinha aquela placa que sustentava todo mundo. Ou seja, a fotocélula ligava à noite, já tinha bateria suficiente. Nós estamos falando de 2012, Ivan. 12 anos atrás. Olha que espetáculo, cara. Aí eu consegui entender que a China teve que se reinventar. Tá. E assim eu falo pra você, a China é um país comunista de economia capitalista. Né? Todo mundo tem dito isso. Rapaz, Eles entenderam de pegar a parte boa de uma da outra. Dizem que tem a parte boa também. foi pro interior. O interior é pesado. Não vou nem comparar com o Brasil, porque tem coisa assim, favelas iguais, igual ao Brasil. Tá. Assim, não vou falar de bairros aqui, mas Vivalão. Mas eles estão consertando. Uma das grandes experiências que eu tive lá, eu fui a Foshan, 200 e poucos quilômetros de ida e volta de Guangzhou. Eu passei assim, eu vi um trevo ligando nada a lugar nenhum. Passou um segundo trevo, 3 pistas, canteiro, irrigação no canteiro, luz acesa, essa estrada, e chegava no trevo. Aí eu perguntei pra tradutora, eu falei, que negócio é esse? Aqui já está preparado para nascer um novo bairro. Olha só. O trevo já estava pronto. Só faltava nascer um novo bairro. Um espetáculo. Aí vi alguns fabricantes do Brasil que trazem porcelanato, luminária, um monte de coisa, compram lá, só bota a etiqueta dele. É tudo comprado lá. Nem vou falar os nomes. Eu vi, literalmente. Vi móveis, vi um shopping de móveis. E o mais bonito, Guangzhou. É igual São Paulo. São Paulo tem 22, eu acho. A grande São Paulo. A grande Guangzhou tem 45 milhões de habitantes. Nossa. Cidade limpa, igual Curitiba. Eu não sei se estava tão limpo e obrigado, porque lá todo mundo é obrigado, né? Sim. Por causa da feira, tem muito turista, então tem que mostrar uma coisa bonita. Sim. Ou se é assim o dia a dia, mas é. Só que dentro da cidade igual São Paulo. Cantões, favelas mesmo dentro da cidade, perigosas, a tríade, máfia, sei lá, comandava, enfim. E aí eu comecei a ver, gente, o Brasil podia ser isso. Entendi. O Brasil podia ser isso. O Brasil teve chance de ser a China, de ser um produtor para o mundo. Com uma qualidade de excelência, porque a gente não tem nem necessidade de degradar o meio ambiente. Primeiro que eles conservam, em vários pontos. Depois eu fui em Hong Kong, aí, meu amigo. Eu vou falar só uma frase para você entender o que é Hong Kong. Eu falei para minha esposa, se a minha empresa tivesse mandado para lá, Noeli, para eu visitar uma fábrica, eu pedia transferência no dia seguinte que eu chegasse ao Brasil, para lá. Hong Kong. Maravilhoso. É a Londres asiática. Maravilhoso. Prédios altíssimos. O prédio mais baixinho era do HSBC. E eles têm umas guerras de luzes à noite em Hong Kong. E o HSBC tem só um facho, assim, porque ele é o mais baixinho. 60 andares. Nossa. 60 andares. Cara, é uma coisa de louco. E Deus, cara, agora eu vou... Aí é experiência de vida. Experiência técnica, né? De tudo que eu vivi na feira. E a experiência de vida que Deus me proporcionou. Passei por Dubai. Então já conheci Dubai. Já conheci Hong Kong. Conheci o primeiro, o segundo... Na época, né? O primeiro prédio mais alto do mundo, o terceiro e o quinto. 135. Porque Hong Kong tinha o terceiro e o quinto. E o Dubai tem o primeiro até hoje. Então, pra mim, como experiência, eu falo pra você assim, cara, Deus me deu um presentaço. Sim, como engenheiro vem a estrutura dessa, né? Meu Deus, irmão. Metrô. Rapaz, o metrô em Guangzhou é sensacional, o metrô em Hong Kong é sensacional.
as estações em Dubai climatizados, os terminais fechados, porque é muito calor. Cheguei, cara, 11 horas da noite em Dubai, tava 38 graus. Uau. Loucura. Então, Deus me proporcionou uma viagem, né? Assim, 15 dias longe da minha família, só que a minha esposa fala, cara, você voltou e a cultura muda, cara. Sua cabeça abre. Eu falo para todos, vá na Canton Fair. É muito... Para todos ligados em construção. Sim, sim. Te abre, assim. Um dos pavilhões tem 5 andares. Meu Deus. É maior que o AMB. Nossa. É uma loucura. Gigante mesmo. Gigante, maravilhoso. Assim, vende tudo que você imaginar dentro da feira, né? Para quem é empreendedor, eu falo para vocês, assim, vale a pena. É uma experiência sensacional. Vale a pena. Porque vocês estão... A gente está consumindo. Legal. China. Bacana. Shenzhen, né? Shenzhen. Né? Tá consumindo, né? Então foi uma experiência, assim, sensacional para engenharia e aplico algumas coisas. Hoje eu consigo entender, né? Tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Wagner, é com tristeza, mas com alegria, né? Alegria de tê-lo. Eu vou falando. Não, alegria de tê-lo, mas a tristeza é que o horário voa e nós precisamos encerrar. Mas antes disso, gostaria que você deixasse todos os seus contatos, o site da sua empresa, as suas redes sociais, ou telefone, para que o pessoal possa te acessar. Eu tenho certeza que muitos irmãos, empresários, pastores vão estar vendo, né, o Podsiga. Sim. E aí você pode estar sendo acionado, por favor. Porque eu acho que eu não decorei ainda minhas coisas. Tá? Não, traga aí, nós estamos em casa. O meu site é Torreforte, torreforte.eng.br, né? www.torreforte.eng.br, que também é parte do meu e-mail, né? Sim. O meu Instagram da profissional é torreforte.engenharia, que é o nome da minha empresa. E eu não sou muito de postar, mas eu vou começar, tá? Eu gosto, porque assim, não sou instagramável, né? Então... mas eu tô começando... Quando eu faço assim, o pessoal se assusta, cara. Pô, você postou um negócio ali, tá legal. Então o meu pessoal mesmo, então só tem família, então torreforte.engenharia no Instagram, né? Tá. E a gente tem alguns projetos de eclesiásticos, assim, que eu quero no futuro compartilhar até com o pastor da gente. Vou fazer aí no futuro, aí a gente vai divulgar em todas as redes aí, né? O meu telefone tá dentro do site, pode ligar para mim, pode mandar mensagem, é o mesmo meu WhatsApp lá, tá dentro do site, torreforte.eng.br, né? E eu não faço só igreja. A igreja, claro, é uma parte importante, mas eu tenho bastante metros de casas de alto padrão, né? Porque assim, a casa de baixo padrão acaba não conseguindo agregar, né? Mas já fiz também, imagina. Eu não nego o serviço, Ivan. Sim. Reforma, não nego nada. Eu acho que quem nega é covarde. Tem que fazer tudo, porque uma hora pode faltar o grande. E aí você tem o pequeno que segura... como eu sou um profissional liberal, eu não posso, né? Sim. Então, é nesse ponto que a gente... E conhecer, eu não divulgo muito o trabalho de igrejas, nem no meu Instagram, é bem pouco, porque a igreja eu não faço mais nada do que minha obrigação. Sim. Desculpa aí, eu falei, só tirar pra cá já começa a tocar. Não, que bom que já é um cliente vindo aí. Até um cliente vindo aí. Eu não gosto nem de aparecer, porque fica bu aqui. Porque a igreja eu não faço mais nada que minha obrigação, amigo. Igreja pra mim é da igreja. Sim. Você sabe que eu fui em 21 anos de igreja, vai fazer 22, e engenheiro da igreja, eu fui em 3 inaugurações, 4 inaugurações. Não gosto nem da inauguração. Não gosto que meu nome seja falado. Não quero em placa, não quero nada. Eu fiz, é o teu ministério, a gente sabe o meu disso. Ministério, tá? Amém. Falei aqui da DCMI que eu reformei só para dar exemplo, tá? Nem precisava saber disso aí, não. E estou mais do que feliz pelo teu convite, cara. Obrigado mesmo. Não sou um cara de muitas novidades, como eu falei para você, mas a minha experiência de vida, minha experiência, eu espero que
alguém que esteja me ouvindo, que é filho de pastor ou que nem é filho de pastor, que tem esse desejo no coração, vocês fiquem tranquilos, Deus honra. Eu sou prova viva que Deus honra. Deus honra os desejos dos nossos corações. Amém. E estou aqui para ajudar, para tentar tirar dúvida, pode me ligar. Eu sempre falo, a consultoria para a igreja eu não cobro. Né? Depois que virar trabalho, não tem como, Sim, né? É sim. impossível, né? Mas, o que você acha? Indica alguém. E assim, quem me conhece sabe, eu atendo o telefone e ajudo mesmo, que a igreja está no coração. Agora, é partir para postar. Você sempre fala, né? Coloca no livro isso aí, coloca no livro isso aí. Vou ver se um dia eu consigo. Vai sair. Eu tive 2 que passaram por aqui que receberam o O pãozinho Ivan é meu. meu líder coach, tá? Ele me deu aula também, tá? Não é só meu amigo. Ele me ensinou a fazer rapport, essas coisas todas aí. Que bom. Meu irmão, Ele e a Paty. muito obrigado de todo o Obrigado, coração. cara. Deus te abençoe cada Amém, vez irmão. mais. Né? Amém. Obrigado por essa amizade que transpassa 2 décadas, que Deus me deu aí um dos meus obrigado primeiros amigos aqui em Curitiba. Obrigado pelo convite. Fico feliz. Parabéns pelo Pod Siga, né? Exatamente. Não vou errar o nome. O pastor me explicou também o Estúdio Siga. Isso aí. Legal, bem legal. Curti, boa estrutura. Parabéns para vocês. Obrigado. todos aqui. Meus queridos amigos, nós estamos chegando ao final do 11º episódio do Podsiga e hoje nós tivemos o engenheiro Wagner Rodrigues, um amigo de longuíssima data, como eu mesmo disse, mais de 2 décadas. Pedindo a vocês que sigam o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe este vídeo com amigos interessados na área de engenharia e a compreensão também sobre a igreja Multisites e igreja Mega Church, que foi um bate-papo muito bacana. Nós queremos agradecer vocês pela presença e queremos pedir de coração, curta, compartilhe e deixe o seu recado para que nós possamos entender se você está gostando ou não. É sempre uma alegria tê-los conosco, um forte abraço e até o próximo Podsiga.